Aleluia. Deus é bom, né? O pastor estava orando e ele falando sobre fazer as coisas para a glória de Deus e que o nome do Senhor precisa ser glorificado. Antes de entrar na mensagem, vou deixar uma reflexão aqui para vocês. Ontem na faculdade nós falávamos, toda quarta-feira que eu vou ministrar, eu sempre trago algo para os irmãos, porque o Senhor está sempre falando conosco, né? E eu estou fazendo essa faculdade não é por acaso. Eu faço uma faculdade de teologia justamente porque eu quero me aperfeiçoar na palavra, eu quero mergulhar mais e mais na palavra. E ontem foi algo assim que Deus falou no meu coração mais uma vez sobre o serviço, né? Então, nós precisamos aprender. A Bíblia fala sobre o serviço, sobre servir para a glória de Deus, né? Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos fazer para a glória de Deus, irmãos. Tudo. Seja uma comida, que seja para a glória de Deus. Quando nós vamos servir alguém, que seja para a glória de Deus, né? E o nome do Senhor precisa ser glorificado. Que quando a gente faz qualquer coisa, alguma coisa de qualquer jeito, o nome do Senhor não é glorificado. Nós precisamos andar todos os dias, aprender a fazer as coisas para a glória de Deus. Eu li um livro muito antigo, que a história é maravilhosa. Foi um livro que na época até gerou uma certa polêmica sobre o que Jesus faria. E esse livro falou muito comigo, eu chorei de ler o livro. Depois eu indiquei para pessoas que não conheciam sobre o que Jesus faria. Então nós precisamos agir de forma como o que Jesus faria, né? No trabalho, em casa, e agir e viver como Jesus gostaria que nós vivêssemos. Amém? Que fique essa mensagem para reflexão das nossas almas. Quando for pregar, que seja para a glória de Deus. Que quando você for falar de Jesus, que não seja você, o seu achismo. Muitas pessoas acham, quando estão falando da palavra, o que elas acham. Mas nós precisamos pregar o que a palavra está dizendo e não o que a gente acha que é. Amém? Abram as suas Bíblias no livro de 2 Reis. É 2 Reis, né? Livro de 2 Reis. Eu geralmente gosto de pregar mais o Novo Testamento, os evangelhos, as cartas de Paulo. Mas hoje eu quero trazer essa mensagem para vocês. Olha que interessante. Deixa eu contar para vocês essa mensagem. 2 Reis, capítulo 5. Eu estava com essa mensagem no meu coração. Eu falei, eu vou ministrar essa mensagem, mas eu gosto tanto de ministrar o Novo Testamento. E aí ontem a gente na faculdade estava vendo um vídeo, e aí a gente estava vendo um vídeo do Tim Keller. E aí ele falou sobre essa passagem de Naamã. Eu falei, é essa que eu vou pregar amanhã, porque já estava no meu coração. Mas eu estava assim, será que eu prego ela, não prego? O que o senhor quer falar? E aí Deus confirmou para mim ali. E eu falei, eu vou pregar. Amém? Já estava no meu coração de ministrar essa passagem. Essa história é uma história muito linda, irmãos. Muito linda. É uma das muitas histórias que nós temos, né, para fortalecer a nossa fé e para nos ensinar. Se você não conhece, eu vou contar, nós vamos ler aqui, depois nós vamos falar um pouco mais dessa história e aplicar para as nossas vidas nos dias de hoje, amém? Então vamos lá? 2 Reis, capítulo 5, o Deus que cura. Bem clichê, né? O Deus que cura. Amém? Ele tem como título a cura da lepra de Naamã. Vou ler. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor. Você vê que o Senhor está em letra minúscula aqui, tá? Então está querendo dizer pelo seu Senhor, pelo rei, não pelo Senhor, não por Deus, tá? Depois nós vamos entendendo. Pois por meio dele, o Senhor, agora sim, dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levaram... Vai lendo a Bíblia, tá? Os versículos, e vai vendo aí, marcando as palavras. Olha, e levado cativa uma menina
que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Essa menina não era do povo dele, essa menina era do povo, pertencia ao povo de Israel. E ela foi levada cativa. Vai prestando atenção. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita, aqui ó, dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi em seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria sua mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Amém. Somente até aí. Amém. Glória a Deus. Essa história é uma história muito linda. O que a gente vê nessa história? Podemos tirar vários ensinamentos dessa mensagem que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Vamos lá. Em primeiro lugar, Naamã era um homem muito importante. Ele era o chefe do exército da Síria. Ele era ou não era um homem muito importante? Era um homem de status, ele era um homem muito importante. E a Bíblia fala que ele era um homem valoroso, porém ele era leproso, ele estava doente. Ele era muito importante, mas ele precisava entrar em contato com aquele que podia trazer a cura para as chagas que ele tinha no corpo. Ele precisava conhecer aquele Deus, o único capaz de curar-me. Porque quem sabe, naquela época, a lepra não tinha cura, gente. E uma pessoa, quando ela estava com lepra, o que ela tinha que fazer? Ela tinha que se retirar. Tem até a cidade de refúgio, não tinha? Dos leprosos? Eles tinham que andar fora da cidade. Eles tinham que andar fora da cidade com sinos pendurados. E todos aqueles que vissem, né, aqueles sinos, saberia que ali estava indo um leproso. Olha só. Mas, olha só que coisa interessante que eu comecei a ler e eu falei assim: nossa, quantas vezes eu li essa mensagem aqui e eu não vi um detalhe tão importante que eu vou contar para vocês agora. E vocês devem ter percebido junto comigo, se não perceberam, vocês vão perceber. Então,
Naamã, ele precisava conhecer o nosso Deus, o Senhor capaz de curar aquela doença que naquela época não tinha cura. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui, primeira coisa que eu falei para vocês anotarem, para vocês prestarem atenção, foi levado uma menina cativa, israelita. E olha só, eu não sei se as pessoas, quando costumam falar sobre essa passagem, eles mencionam essa menina, mas eu vou mencionar essa menina. Primeiro, a Bíblia não fala quantos anos ela tinha, não fala o nome dela, não fala nada, mas ela foi uma peça muito importante, um personagem muito importante nessa história. Por quê? Olha só, uma menina improvável. A menina que estava lá limpando a casa e ouviu dizer, claro, se ela está limpando a casa ali, ela está servindo a esposa de Naamã, claro que se... O que acontece quando você tem uma pessoa que está limpando a sua casa, uma pessoa, um funcionário que está ali, ela tá sempre por dentro do que está acontecendo. É ou não é? Não é, dona Bíblia? Está sempre por dentro do que está acontecendo. Às vezes não comenta, mas sabe de tudo. E aquela menina ouviu dizer que o seu senhor estava doente. E olha que coisa interessante, gente. Aquela menina, ela estava cativa, o seu corpo, ela estava aprisionada, mas a sua alma era livre, porque ela conhecia o Deus de Israel. Ela podia reter aquela informação para ela. E dane-se, eu fui levada cativa, eu estou aqui prisioneira. Não podia? Mas ela não fez isso. Ela agiu como uma mulher de Deus, como uma cristã, uma menina de Deus. Como eu falei, a Bíblia não menciona o nome, a idade, não fala nada sobre ela, só que ela era uma israelita e que tinha sido levada cativa. Mas ela não permitiu que aquilo não deixasse ela ser usada. Ela não permitiu que aquilo não deixasse ela ser um canal de bênção na vida de alguém. E olha só, quando ela fala assim, né, se o Senhor fosse lá na minha cidade, lá tem um profeta que pode curar. Mas aí, a humildade de Naamã que nós vemos também, ele ouviu a voz daquela serva. Eu acho que aquele homem também estava tão desesperado que ele foi recorrer a tudo que falavam para ele. E ele ouviu dizer que havia um profeta na cidade de Samaria. E aí ele então, o que ele fez, gente? Olha só, primeiro ponto, vamos falar dessa menina primeiro. Quantas vezes nós, por consequência da vida, né, as tristezas, as angústias, não nos deixamos ser um canal de bênção na vida de alguém? A gente passa tanto tempo reclamando da nossa condição atual e não entendemos que a nossa condição futura não faz parte desse agora. A gente se pega tanto... Deus está falando aqui. A gente se pega tanto na nossa condição atual, porque minha vida tá... Eu estou desempregado, então eu não tenho nada de bom para falar e nada de bom para profetizar. Eu não tenho nada de bom, em mim não jorra água boa, porque eu estou com um coração tão amargurado, me deixando levar pela circunstância. Aquela menina não estava numa circunstância favorável, mas ela entendia que aquilo ali para ela era um tempo provisório. Eu entendo assim, foi o que o Senhor falou no meu coração. Ela se deixou, imagina como Paulo, quantas vezes Paulo foi levado também cativo, ficou preso. Você imagina se Paulo para o seu ministério, para a sua vida, para ficar se lamentando de que ele está preso, de que... Imagina quantas coisas nós teríamos perdido aqui. E 13 livros da Bíblia compostos pelas cartas de Paulo, que ele fez a maioria delas na prisão. Ou seja, mesmo nos momentos difíceis da sua vida, não deixe de ser bênção. Abra sua boca para profetizar bênção na vida das pessoas, para lançar bênção. Não deixe a amargura da circunstância momentânea que você está passando tomar a sua vida. Tem gente que passa uma vida inteira amargurada, não tem nada de bom, não sai
Ele falou: eu nunca vi esse casal chegar em lugar nenhum sorrindo. Eu falei: mas que vida triste deve ser essa, né? E detalhe, eram homens, era um homem e a mulher de Deus, um casal amargurado. Como que você pode dizer que você é cristão, que você tem um Deus que opera milagre, e você viveu uma vida e não transpareceu o que Deus já fez? Entenda uma coisa, o Senhor, quando o Senhor Jesus falou que viria, ele não prometeu para nós uma vida 100% boa, de paz, prometeu? Ele falou que nós passaríamos por aflições aqui. Ele falou que nós passaríamos por aflição. Agora, qual que é a diferença? É como você reage no momento difícil, como você reage nas circunstâncias ruins da sua vida. Isso eu posso dizer para você que Deus está falando, porque Deus está falando aqui, antes de chegar para você, Deus já falou aqui. Muitas vezes, eu vou falar uma coisa para você, muitas vezes nós precisamos guardar nossa dor no bolso para socorrer alguém. Muitas vezes você está com uma vida. Vou contar algo que aconteceu aqui. Nesse ano passado, no final do ano, vou até falar aqui, é um testemunho sobre. Não está nada disso, mas o Espírito Santo está mandando falar e eu vou falar. Meu esposo, num sábado, a gente recebeu uma notícia de que a filha dele lá nos Estados Unidos, ela tinha tentado se suicidar. No sábado. No domingo ele ia pregar. E aí, só que passou o sábado, domingo a gente não teve notícia do que aconteceu. A gente não sabia se ela estava bem, a gente não sabia de nada. Só que ela tinha tentado se suicidar e tinha sido levada para um hospital. Ele passou o domingo todo ali, ele me chamou e falou: eu preciso que você ore comigo, porque eu estou com a minha alma aflita. Mas ele sabia que ele tinha um compromisso mais tarde. O compromisso dele era com quem? Com Deus. Então ele não permitiu que a circunstância do momento parasse ele, deixasse ele de ser um canal de bênção. Sabe o que aconteceu? No final do domingo ele ministrou, e a igreja ninguém sabia o que estava acontecendo. Ele ministrou no coração das pessoas. A alma dele estava aflita, o coração dele estava quebrado, porque não havia tido notícias sobre o estado real, mas ele ministrou. Nós precisamos aprender a viver desta forma. O boleto está vencido, as contas estão. Precisamos ser além disso. Precisamos, não estar dentro do problema. Precisamos olhar o problema daqui de cima, porque o Senhor já está cuidando. Amém? Não deixe de ser um canal de bênção por causa das circunstâncias da vida. Segundo ponto. Olha lá comigo. Você está com a Bíblia aberta aí? Tá, pastor, com a Bíblia aberta e marcada, né? Lá no versículo 3, olha só. Isso foi o que o Senhor falou comigo hoje. Eu já li esse texto várias vezes. Eu falei: olha que coisa interessante. No versículo 3, ela fala assim: um dia ela disse à sua senhora. Quem? A menina. Ela disse assim à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o cuidaria da lepra. Ela disse para ele procurar um homem de Deus. Não falou? Lê o versículo 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com essa carta, ou seja, o que Naamã fez? Ok, ele mandou avisar o rei. Olha só a falta de discernimento e de visão espiritual, gente. Ela mandou procurar algum rei? Não. Ela falou assim: vai procurar o homem de Deus. Só que o rei da Síria fez uma carta para o rei de Israel. Ele foi para onde? Foi lá para a cidade de Samaria. Ele foi procurar pelo profeta que a menina tinha falado? Foi procurar o rei. A menina não mandou ele procurar o rei. Ele já tinha uma carta de autorização. Aí o rei fez o quê? Por acaso eu sou Deus para curar alguém? Mas não foi em momento nenhum ela mandou procurar o rei, que o rei faria alguma coisa.
crédito para a voz de Deus, nós procuramos a solução para os nossos problemas em todo lugar, com pessoas que não podem nos ajudar. E por mais que aquele título, o título de rei de Israel, ele não podia fazer nada por Naamã, porque a voz de Deus não estava com ele. Então muitas vezes nós, quando estamos com problema, nós vamos buscar em todo lugar, mas não vamos na fonte, não vamos nos derramar nos pés do Senhor, que é o único que pode nos ajudar. Se está com problema, aí você liga para a irmã, liga para a tia, liga para a amiga, e chora para não sei quem, vai no banco, faz de tudo, mas não para ouvir a voz de Deus. E Deus está falando assim: o caminho é esse, está pegando atalhos. Por quê? Quando a gente pega atalhos na nossa vida, o Senhor, ele traça uma rota para nós, mas no meio do caminho eu resolvi pegar um atalho. Nesse atalho pode ter tantas coisas perigosas que a gente pode não voltar mais. Nesse atalho é que é hora de buscar a minha filha na escola, mas ela já se resolveu lá. Então muitas vezes a gente está com um problema, e a gente vai em um, vai em outro, achando pessoas que podem nos ajudar, pessoas com status que podem nos ajudar, mas essas pessoas às vezes não têm nada para te dar. Então quando você estiver com um problema, o que você tem que fazer? Vá para os pés do Senhor. Cala tua boca, não vai atrás de quem não tem nada para te falar, porque às vezes você vai apresentar um problema, você sai de lá pior ainda. Já aconteceu? Você fala: uma pessoa veio que não falou nada. Aquela menina não falou para ele: vai procurar o rei lá. Não! Existe um homem de Deus que pode salvar. Existe um homem de Deus que pode invocar o nome do Senhor, um homem ungido, um homem que foi direcionado para isso. Vai até ele. Tanto, o que aconteceu? Eliseu ouviu falar, falou: cabeção. Eliseu ouviu falar que o rei rasgou as suas vestes. Mas por que você está rasgando as suas vestes? Quando ele vir aqui que eu resolvo. Fala para ele vir aqui comigo que eu resolvo o problema. Por quê? A cura, a salvação não estava com o rei. Amém? Nós precisamos ouvir a voz de Deus, aprender a discernir a voz de Deus. E na fonte. Terceiro ponto. Eliseu chamou ele, Eliseu falou assim: manda que ele venha até a mim. E aí o Naamã fez o quê? Ok, então vou até o Eliseu. Quando chegou lá, o que aconteceu? Eliseu mandou um servo: você vai lá e fala lá pro chefe do exército, lá pro Naamã, para ele fazer isso. Só que ele era um homem importante, um homem influente. O que ele esperava acontecer? Você viu que ele se revoltou? Como assim? Ele não veio nem me receber. Ele não fez um jantar especial para mim. Ele não estendeu um tapete vermelho para que eu pudesse chegar. Ele não fez nada. Ele não clamou ao Deus dos exércitos. Ele não me ungiu com óleo. Ele não mandou queimar os meus pedidos, pastor. Não mandou. Não mandou eu fazer subir um monte. Traz água para mim, mano, por favor. Não mandou subir um monte 3 vezes, nem as escadarias da penha de joelho. Ele não mandou fazer isso. Mandou eu ir lá e mergulhar 7 vezes, mas ele não veio nem me receber. Quem que ele pensa que ele é? Ele sabe quem eu sou? Será que nós estamos, olha só, será que nós como Naamã estamos dispostos a passar às vezes por momentos de humilhação? Será que às vezes na nossa vida a gente não quer realmente um statusinho, não? Senhor, obrigada. Será que nós estamos dispostos? Porque ele falou aqui, não são os rios Abana e Farfar melhores? Por que eu tenho
que mergulhar num rio sujo como o Rio Jordão. Não era dos melhores. Por que eu tenho que ir lá? Não posso mergulhar lá nos rios de águas cristalinas? Ao invés de mandar eu ir para Praia Grande, eu não posso ir lá para Búzios? Para Cancún? Posso não? Para Havaí? Por que eu vou para Praia Grande? Entende? Mas por quê? Surgiu ali uma certa arrogância no coração dele. Porque ele esperava que ele fosse recebido, que ele esperava que o título dele fosse importante. Eu estava assistindo um vídeo e eu vi que... Mas sabe que a gente está vivendo uma época hoje, irmãos? Uma época muito triste. Sabe por quê? Basta entrar uma celebridade na igreja. O que acontece? A atenção é voltada toda para ela. Olha o exemplo de Eliseu. Eliseu não quis nem saber. Eliseu fez o que Deus mandou fazer e acabou. Mas hoje nós estamos vivendo numa época assim. Basta entrar uma celebridade que já tem uma profecia, que já tem um microfone, que já tem as primeiras cadeiras. É ou não é? E que a gente aprenda com isso. Nós não sabemos aonde o Senhor vai nos levar, onde vai ter tempo. Mas eu posso falar uma coisa. Aqui pode entrar a Dona Vilma, que é uma fofa, a senhora que o Senhor trouxe para a nossa vida. Aqui pode entrar o presidente. Desculpa, irmãos, aqui ele vai receber o mesmo tratamento. É o mesmo tratamento, porque aqui quem reina é Jesus. Amém? Aqui quem reina é Jesus. Eu já fui uma vez no aeroporto, e aí tinha um ator que eu não lembrei o nome, e o pessoal tava lá, e pai, tira foto com ele, e ele tava com aquela cara de saco cheio, já não tava afim de tirar foto. Gente, eu nunca fui tiete, eu nunca agi dessa forma. Pra mim é um cara normal que ele passa na televisão. Hoje eu passo também no YouTube. Põe lá no YouTube, você não vai ver a gente lá. Vocês entendem? Mas aqui entrou uma certa arrogância no coração de Naamã. Poxa vida, mas ele não veio me receber. Ele queria realmente um status, ele queria um mover. Ele queria um mover. Olha isso. Olha que forte isso. Quantas pessoas estão procurando um mover do Espírito? Quando o Senhor fala, você quer se conectar comigo? Abra a tua Bíblia. Eu não preciso mandar vento. Eu não preciso mandar fogo, não mais. Eu não preciso fazer um movimento para você se conectar comigo. Abra a tua Bíblia. É isso. As pessoas estão atrás de grandes coisas. Será que Deus não vai fazer? Não. O Senhor está na simplicidade. E quando Eliseu falou assim, mandou o servo, vai lá e fala para Naamã, lá ele se revoltou. E aí ele falou, poxa, eu poderia estar aí num rio mais... Então tudo bem, se ele quer que eu mergulhe, não poderia ir num rio mais limpo? Ou você ouve a voz de Deus, ou você não ouve. Você não foi chamado para ser honrado pelo Senhor. Você foi chamado para obedecer a voz dele. Amém? Nós queremos ditar regras para Deus, né? Nós queremos ditar regras para Deus de como deve ser, ajudar Deus no jeitinho. Mas Deus fala assim, você vai fazer tal coisa. Fala assim, mas você acha que se fizer assim não vai ser melhor? Você está querendo falar para Deus o que é que você tem que fazer. Ele já falou, você obedece se quiser. Por isso tem muita gente quebrando a cara aqui, por aí. Deus falou, ó, quebra no teu canto. Ah, mas será que se eu fizer assim, se eu for para um outro lugar não vai ser melhor? Deus fala, não mandei você fazer e faz. Aí no final, tá tudo errado. Quarto ponto. Olha só, ele era um homem, ele não tinha Deus a princípio. Ele era um homem de status e era um homem muito amado. Como eu sei disso? Olha, lê comigo ali o versículo 14. O versículo 13. Mas os seus servos lhe disseram. Como que disseram? Meu pai. Se o profeta, vocês entendem como a gente entende que ele era um homem amado? Ele era um homem amado.
Era um homem respeitado. Ele só não tinha Deus. Como que eu sei disso, que ele era um homem amado? Porque os próprios servos dele chamavam ele de pai. Meu pai. Olha só, a ponto de dar conselho, a ponto de ter intimidade. Ele era um homem amado. Aleluia. E existe sim, gente, muita gente boa por aí, mas que elas precisam ter um encontro com Jesus, senão elas nunca vão receber a cura, elas nunca vão receber a salvação. Tem gente boa que faz bondades, tem gente que faz ação social. Os espíritas fazem muita ação social, mas se não tiver um verdadeiro encontro com Jesus, não herdarão o reino de Deus, não entrarão na glória. Não. Gente boa tem, mas precisa se conectar com Jesus. Gente boa tem, mas precisa fazer de Jesus o seu Senhor. Precisa permitir que Jesus restaure, que Jesus limpe. Precisa permitir ser tocado por Jesus. Precisa permitir ser transformado por Jesus. Não adianta ser bom, irmã. Não adianta. A gente faleceu. A pessoa faleceu próximo. Ai, mas ele está com Deus. Desculpa. Se ela não teve encontro com Jesus, ela não está com Deus. Ah, mas ele era tão bom. Não está com Deus. Se não teve um encontro com Jesus, eu sinto muito. Como é que você vai cantar? Vou receber das mãos do meu Senhor a minha coroa. Como? A palavra do Senhor fala que somente aquele que está em Cristo é que vai herdar o reino, que vai entrar no reino de Deus. Ele não estava. Era bom, mas não estava. Não foi bom o suficiente para se salvar. Essa é a melhor. Isso é a coisa mais maravilhosa. Essa é a coisa mais maravilhosa sobre a graça de Deus. Não somos nós que nos salvamos pelas nossas bondades, porque nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Porque na verdade a pessoa pode ser bom, mas ninguém é bom o suficiente para ganhar a salvação. Não. Você só recebe a salvação se você está em Cristo. Posso ouvir um glória a Deus? Só recebe a salvação aqui. Oi? O senhor aprendeu, né, senhor Aparecido? Porque a pessoa faz tudo para aquela pessoa, esse daí vai ser salvo. Vai nada. Fez, mas sem Deus. Exatamente. Porque a gente não pode se salvar, seu Aparecido. Não tem como. Não tem, não há o que eu faça. A minha natureza é pecaminosa. Deus no coração. Exatamente, precisamos ter Jesus. Aleluia. Quinto ponto. Quinto e último. Hoje é rapidinho, né? Já estou pregando há quantos minutos? Parece que não, mas já faz 35 minutos. Quinto e último ponto. Versículo 14. O que diz a palavra do Senhor? Versículo 14 diz assim: assim ele desceu ao Jordão. Os seus servos falaram assim: Senhor, se tivesse pedido outra coisa, se tivesse pedido riqueza, você não faria? Vai lá. A gente viajou tanto. A gente viajou, andamos dias para chegar até aqui. Vai lá e faz o que o profeta está falando. Aquele homem, ele tinha uma certa humildade no coração dele. Em algum momento entrou arrogância, né? Mas ele ouviu os servos dele. Vai lá, meu pai. O que ele fez? Assim ele desceu. Eu anotei aqui, ó, nesse último ponto, eu anotei ponto A e ponto B. O ponto A: para receber a cura divina, para receber a salvação, para recebermos algo de Deus, aleluia, para receber a cura divina, para termos a nossa alma limpa dos nossos pecados, precisamos nos sujeitar
e nos despir diante de Deus. Nós precisamos sair do nosso pedestal e nos lançar aos pés do Senhor. Precisamos crer que Ele é o nosso Senhor. Lembra que eu falei? Não tem salvação fora de Jesus. Precisamos sair dessa nossa postura de que eu não posso nada. Eu não sou salva sem Cristo. Ele era um homem importante, de cargos e status, mas só quem estava com ele, na intimidade dele, é que conhecia as suas vulnerabilidades, conhecia as suas lepras, os seus defeitos. Deus o conhecia. Deus nos conhece. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Não adianta a gente vir com como é que fala? Falsa humildade, fala? Perante Deus. Não adianta vir aqui com demagogia diante de Deus. Seja você diante de Deus, porque Deus conhece as suas lepras, irmão. Aquele que já é crente, não adianta ir diante de Deus com palavras bonitas. Aquele que já é cristão, não adianta ir diante de Deus com falsa humildade, porque o Senhor conhece as suas lepras. O Senhor conhece quando você está nu. O mundo pode não saber, as pessoas que estão ao seu redor podem não saber, mas quem está na sua intimidade te conhece. O teu marido te conhece, não conhece, dona Vilma? Cada verruga do teu corpo, cada pinta, te conhece teu marido, não conhece, Cris? Conhece, não conhece o Aparecido? Assim o Senhor nos conhece. Não adianta vir diante dele. Lembra de quando eu preguei aqui sobre o fariseu e o publicano? Um que se dizia um homem de Deus, mas que arrotava a santidade. O Senhor conhece ele, as suas lepras, sabe o que estava debaixo daquelas roupagens. E quantas pessoas nós conhecemos que diante da igreja ou diante de pessoas importantes, ela se posiciona de uma forma, mas quando ela está com as pessoas na intimidade, ela é de outro jeito. Ok? Ela se posiciona de outro jeito. Não vem diante de Deus, porque olha, eu vou falar uma coisa. Na intimidade você solta flatulências, solta pum. É verdade ou não é? Ah, gente, pra cima de mim. Aleluia, Jesus. Deus é bom. Amém, Jesus. Amém? Enfim, ele era um homem importante, mas que não podia se salvar. Mesmo diante dos seus status, ele precisou descer. Ele precisou tirar as suas vestes. E quando ele arrancou as suas vestes, o que aconteceu? Todo mundo viu a sua nudez. Todo mundo viu as suas lepras. Todos que estavam ali. Você imagina falando que o chefe da Síria, você imagina na Rádio Peão passando, falou: o chefe do exército da Síria vai descer o Rio Jordão. Será que tinha ninguém lá? Será que eles estavam sozinhos? Não sei. Eu queria saber. Naquela época não estava muito povoada a terra, mas se fosse hoje, o que tinha de paparazzi. Ela não é? Oh Jesus, aleluia. E o ponto B do assim ele desceu. Ele precisou descer. Ele precisou se humilhar e se sujeitar a Deus para ser salvo. Se a gente continuar numa postura em de que eu não preciso de Deus, a salvação nunca chegará à nossa casa. Nós precisamos nos render a esse Deus maravilhoso, para que possa haver cura, para que possa haver transformação, para que possa haver regeneração. Só Deus pode fazer essas coisas. Só Deus. E porque eu disse que essa história é muito linda, que depois dele ter viajado dias, depois dele estava doente, ele foi lá e aconteceu tudo aquilo, Deus já estava tratando com ele.
Porque Eliseu não foi falar com ele, já mandou uma outra pessoa, Deus já estava tratando com ele ali, porque às vezes Deus quer tratar o nosso coração. E depois desse tratamento todo, e desce. Vocês já viram a foto? Vocês nunca devem ter visto a foto, mas quando vocês tiverem curiosidade, coloca lá como que era o Rio Jordão naquela época. Hoje tem escadas, tá? Escadinhas, né? Que o pessoal agora virou até um lugar de turismo, né? As pessoas vão lá, se batizam. Mas naquela época não tinha nada disso. Para descer tinha que descer entre as pedras, se machucava. Você tem noção? Imagina um homem nu, descendo entre aquelas pedras, se machucando e a pedra pegando na sua ferida. Devia ter sido muito triste aquele dia. Um dia muito dolorido para ele. Mas ele precisou descer. Ele precisou reconhecer que só Deus podia salvá-lo. Aquele homem ficou na total dependência de Deus, nu, vulnerável. Um homem tão machão ficou nu e vulnerável. Um homem de guerra estava nu. E quando confiamos na voz de Deus e nos lançamos nos braços do Pai, Ele nos cura e Ele nos liberta. Vamos ler de novo comigo aqui no versículo 15. Somente a parte B. O que ele disse. Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, nós somos gratos, Senhor, porque a Tua graça nos alcançou. E nessa noite, Deus, nós queremos nos colocar aqui como Naamã. Nós queremos nos prostrar, nós queremos descer como Naamã diante da Tua presença, Deus. Que o Senhor venha nos curar, que o Senhor venha nos transformar, Senhor. Em nome de Jesus, nós sabemos que a salvação já chegou na nossa casa, Senhor. Que como aquela